pessoal do CEPAT, do Colégio Agrícola e do Tiradentes de Umuarama, tudo bem? Eu estou aqui no Museu de Paleontologia, faço parte do quadro de funcionários, estou na função de coordenadora e nós estamos aqui tentando levantar um trabalho novo científico aqui na nossa região, que foi descoberto há uns anos atrás, em 1971, o seu Alexandre Dobruski, uma pessoa muito simples, um agricultor, ele acabou encontrando algumas rochas no momento em que ele fazia uma raspagem de terras para passar com a carroça até no trajeto que ele fazia até a cidade, e acabou descobrindo que em Cruzeiro do Oeste tinha fósseis. E ele, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, mas muita sabedoria, acabou fazendo o recorte de um bloco de rocha e trouxe esse bloco, levou esse bloco, desculpem, para Ponta Grossa e acabou levando, esse bloco foi levado para uma universidade e esse bloco ficou depositado ali por um tempo e um dia um paleontólogo descobriu que aquele bloco tinha nada mais nada menos do que os répteis voadores, animais raríssimos de se encontrar, os pterossauros, né? E aí foi descoberto que tinha uma espécie totalmente nova, né, inédita no mundo, e é o nosso queridíssimo Kayawajara Dobruski. E em seguida, toda essa história acabou trazendo também um lagarto, que chama Gueiragama sul-americano, que foi também descoberto aqui em Cruzeiro do Oeste, viveu também no período do Cretáceo, há 80 milhões de anos, e também foi descoberto o primeiro dinossauro do estado do Paraná. Uma riqueza tremenda para nós todos aqui de Cruzeiro do Oeste, para o Paraná e também para o mundo, porque nós temos aqui um holótipo com um pé único no mundo e temos um holótipo de uma ninhada de pterossauros também. Então, são riquezas que para o mundo da paleontologia são inestimáveis, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história toda. Bem, pessoal, então, nós temos aqui, além dos trabalhos administrativos, né, que a gente trabalha com toda a organização do que acontece dentro do museu, e nós temos também aqui um roteiro de visitas que nós fazemos. E nesta sala a gente fala um pouquinho sobre o sistema solar, né, de como ele é formado. A gente fala de como foi que a Terra sofreu as transformações através das placas tectônicas, né? A formação das rochas também, como são feitas, né? E qual tipo de solo que nós temos aqui na cidade de Cruzeiro do Oeste, que é o arenito Kaiowá. Exatamente assim, de areia, né? Ele tem essa origem, esse nome por causa da areia, certo? Continuando o nosso roteiro de visitas, então a gente começa a falar sobre o tempo geológico, né? Como é que passaram os bilhões de anos e como foram ocorrendo essas transformações no nosso planeta, os tipos de vida que existiram até os dias de hoje. Então a gente expõe um pouquinho, a gente tem um bate-papo sobre tudo isso, né? Sobre como era o ambiente e como era o tipo de vida que tinha nessa região. Certo? E aí, nós falamos também sobre a formação dos fósseis, né? Um assunto principal para o nosso museu, porque é através dos fósseis que nós nos tornamos instituição científica, né? Os fósseis, eles são fundamentais para a explicação de tudo o que aconteceu há milhões de anos, né, no nosso planeta. E essa fossilização é nada mais nada menos do que a interrupção, do que um erro no ciclo da vida.
Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, morre e desaparece na Terra. O fóssil, ele não desaparece, ele permanece na Terra por milhões de anos e acaba se revelando depois, através do trabalho dos paleontólogos, de forma rica e de forma detalhada, oportunizando que a gente tenha acesso às informações de como era a vida e do tipo de vida há milhões de anos. A nossa região pertence à bacia Bauru, né? Então, o Cruzeiro do Oeste está localizado nessa região aqui, né? E toda essa paisagem que vocês estão vendo era um grande deserto. A paleontologia trabalha algumas áreas, né? Tem algumas áreas de trabalho. Nós não temos ainda saurópodas, que são os animais gigantes. Nós temos terópodas, que são animais de pequeno a médio porte, chegando até mais ou menos uns 7 metros de altura. Pterosauria, não temos ainda crocodilo e nós temos pegadas. Então, o Cruzeiro do Oeste trabalha essas três, né? Terópoda, pterossauria e pegadas. São os 3 tipos de fósseis que nós encontramos aqui na nossa região. Cruzeiro do Oeste é considerado o sítio mais rico do mundo em fósseis de pterossauros. Estamos diante de um bloco que nós chamamos de bone bed, uma cama de ossos, e estamos diante de 17 filhotes. No mundo nunca se encontrou tantos pterossauros juntos quanto em Cruzeiro do Oeste, e isso nos faz ser os melhores do mundo, o melhor sítio do mundo dentro dessa realidade. Os pterossauros, eles são répteis voadores. Os nossos animais não eram gigantes, eles mediam mais ou menos 80 centímetros de altura, e quando ele fazia a abertura alar, chegava a 2,35 metros. Porém, ele era um animal muito ágil, se alimentava de frutas e escolheu a nossa cidade para se reproduzir, para formar família. E a quantidade de fósseis encontrados na nossa cidade pôde fazer com que a ciência compreendesse como era a vivência desses animais. E eles descobriram que eles viviam em população. Os animais ficavam juntos por causa de Cruzeiro do Oeste. Como eles são répteis voadores, os seus ossos são muito leves para que eles pudessem voar. E quando ocorre a fossilização desses fósseis, a fossilização desses ossos acaba acontecendo o esmagamento de todos eles. Porém, Cruzeiro do Oeste, por ter a característica de arenito caiuá, de areia, acabou preservando com quantidade exagerada esses animais, raríssimos de se encontrar. Né? No Brasil, nós temos vários lugares, mas nunca se encontrou uma quantidade tão grande de fósseis de pterossauros juntos no mundo. E isso nos faz diferentes. Outra grande riqueza encontrada em Cruzeiro do Oeste é o primeiro dinossauro do estado do Paraná. E no meio das nossas rochas estava o Vespersaurus paranaense. Estamos diante de um bloco único no mundo. Nunca se encontrou um pé tão bem articulado quanto o nosso pé do Vespersaurus paranaense. Um trabalho de 5 longos anos feito à mão, detalhadamente, e depois publicado nas revistas mais renomadas do mundo. Esse pé já fez com que os paleontólogos se interessassem e desenvolvessem trabalhos que serão iniciados logo mais no mês de novembro em Cruzeiro do Oeste, com a retomada das pesquisas. E o nosso sítio é o único no mundo que contém uma quantidade, uma riqueza enorme
e uma diversidade de fósseis encontrados na América do Sul. Aqui estão também mais alguns fósseis que foram encontrados nas nossas rochas. São de vários indivíduos dos Diverspersauros, né? Eles viveram por aqui e eles acabavam também vivendo em população, em colônias de dinossauros. Foi encontrado um dente e isso prova, com serrilhas, e isso prova que ele era carnívoro, se alimentava dos outros animais que viviam aqui na nossa região. E um trabalho rico, um trabalho diferente, né, oportunizado para vocês aqui dentro do Museu de Paleontologia. O nosso Vespersaurus paranaense, ele não era também muito grande. Como eu disse para vocês, ele era um terópoda, media 90 centímetros de altura e de cabeça a cauda, ele chegava a quase 2 metros. Ele era um animal muito ágil, sempre pronto para agarrar as suas presas e também vivia nesse oásis, desse grande deserto que era Cruzeiro do Oeste. Venha para o nosso museu, venha fazer uma visita.